Vi uma notícia chocante. Uma menina, uma bebê, foi espancada e estuprada, mas antes de ser espancada e estuprada, foi notificada a violência contra ela. E hoje em dia a gente vê também, não foi só ela que aconteceu isso. Aconteceu também no hospital, uma moça grávida foi violentada dentro do hospital pelo médico anestesista. Uma senhora de idade aqui na minha cidade foi violentada dentro do hospital. Criaram a vacina pro Covid e todo mundo se movimentou. Muitos morreram pelo Covid. Não tô negligenciando as vítimas, sei que foi difícil para todos. Mas quantas vítimas estão morrendo pela violência doméstica, pelos estupros e pelos abusos? Pela violência doméstica que acontece dia após dia. Mas ninguém ainda estão criando muitos projetos, graças a Deus. Mas não tem vacina para o abuso sexual. Até hoje. Vítimas e vítimas morrendo. Tá igual Covid. A gente vê no jornal, mortes e mortes. Mas por que com Covid todo mundo se importou? E com as vítimas de abuso, violência doméstica, as pessoas veem e fingem que não estão vendo. Por quê? Antes dessa menininha morrer, foi notificada a violência contra ela. E negligenciaram ela. Infelizmente partiu. Aí depois que partiu, eles vão tomar a providência. Será que a gente vai poder se mover para criar uma vacina para os abusos sexuais? Essa vacina chama-se que as leis sejam cumpridas, que a vítima não seja mais retraumatizada. Porque essa vítima foi retraumatizada. Foi, porque foi notificada a violência contra ela. O que aconteceu? Fecharam os olhos. E ela morreu. E tá morrendo milhões. Milhões todos os dias. Se abre a TV, mais e mais violência doméstica e violência sexual. E a vítima vai pedir ajuda. Sabe o que acontece? Eles riem da cara da vítima. Eles retraumatizam a vítima. E sabe o que a mulher faz? Não vou pedir ajuda não. Por quê? Vou pedir ajuda hoje. Amanhã sabe o que vai acontecer? Eu vou apanhar de novo. Amanhã sabe o que vai acontecer? Eu vou ser estrupada novamente. É forte as palavras, não são? Mas são fatos reais. É porque a gente é muito egoísta. Eu falo até de mim, tem hora que eu tenho que evoluir muito. Todos nós temos que evoluir nesse aspecto. Porque ainda não chegou na sua casa. Só que essa violência que tá acontecendo, essa doença humana que tá acontecendo, um dia pode chegar na sua casa. Um dia, não é por maldade não, me desculpa eu falar, mas um dia pode ser essa sobrinha, a sua irmã, sua filha, sua tia, sua avó. Toda vez que uma vítima chegar pra pedir ajuda, pense, se fosse a minha irmã, se fosse a minha prima, minha avó, minha tia, será que eu trataria ela assim? Será que eu deixaria eles continuar batendo nela? Será que eu deixaria continuar estuprando? Será que a gente vai fechar os olhos toda vez? A vacina pode ser criada. Que as leis saiam do papel, porque no papel tem 1.500 leis. Tem Maria da Penha, tem sei o quê. Mas quando chega no plano físico, não funciona. Não tá funcionando. Porque se estivesse funcionando, deveria diminuir as mortes. Mas o que tá acontecendo tá cada dia mais aumentando. Porque a vítima fica doente. Fica com um problema no útero, no ovário. 10 quilos de sequelas. O abusador sai andando e faz mais vítimas. E mais vítimas e mais vítimas. Por que em outros lugares as leis estão funcionando e aqui não? Criaram lá no estado aí 12 anos de prisão para o abusador. Por que aqui no Brasil o abusador fica 3 dias na cadeia, 3 meses na cadeia e sai de novo? Por que tá sendo assim? Quantas vítimas terão que morrer mais? As crianças são o futuro de amanhã. Se a gente não cuida hoje, não trata hoje, as sequelas do abuso ficam. Aí ficam mulheres com problema nos úteros, nos ovários, vaginite, corpo todo doendo, depressão, ansiedade, pânico e dentre vários transtornos que o abuso sexual gera.
Eu afirmo isso porque eu passei por tudo isso. Eu afirmo isso ainda porque eu estudei sobre esse assunto. E não é só um falatório. É baseado em neurociência. É baseado em leis espirituais. É baseado em constelação familiar. E dentre tantas terapias que a gente estuda, tantas leis que a gente estuda, e tantos os acompanhamentos das vítimas que eu pude acompanhar, e eu também, de mim mesma. Mas será até quando vão ficar rindo da nossa cara? Vão ficar fechando os olhos? Até quando vão fazer isso? Deveria ser como a vacina do Covid, que todo mundo se moveu e criou-se uma solução. O abuso sexual é tipo Covid, porque morre milhões, ano a ano. É criança, é idoso, é adolescente, é homem, é mulher. E sabe por que morre? Porque os abusadores estão andando por aí, fazendo mais e mais vítimas, vai morrendo. E o abusador pensa assim: eu vou fazer mais uma porque amanhã eu tô de boa, vou fazer de novo. Não acontece nada mesmo, aqui não funciona, vou lá fazer de novo. Na hora dessas leis funcionarem. Porque eu torço para que nenhum dia se chegue perto de você essa violência, essa doença humana que tá destruindo famílias e famílias. E as leis têm que sair do papel. Porque só tá no papel é lindo, mas a gente não precisa de papel, a gente precisa que funcione no plano físico. E a gente precisa que as vítimas sejam tratadas com respeito. Quando a vítima chegar na delegacia, chegar no hospital, ela não precisa ser retraumatizada. Já não basta ser violentada, já não basta ser estrupada, já não basta ser machucada. Aí você vai lá e retraumatiza a vítima novamente. A gente não precisa disso mais. A gente precisa do respeito. O respeito começa com as leis sendo cumpridas, com essa vítima sendo respeitada, sendo auxiliada, sendo ajudada. Porque se a gente não fazer hoje, amanhã vai ficar cada vez pior. E a gente não tá tapando o olho. Só que dessa vez, o Covid tá diferente. O Covid chama-se abuso sexual e violência doméstica, que tá levando milhões. É milhões mesmo que estão indo. Agora na hora da gente criar uma nova vacina pra ajudar essas vítimas. É de verdade que eu tô falando. Porque eu sei que dói muito, que não é nada fácil. Quem passou a vida inteira entende como que é. Quem nunca passou não sabe como que é. Mas você pode se colocar no lugar, pensando: e se fosse a minha irmã? Se fosse a minha prima, minha tia, minha avó? Se fosse alguém da minha família? Será que eu trataria desse jeito? Vamos refletir e criar a nova vacina para que funcione, para que as leis funcionem de verdade, para que a gente trate um ser humano como ser humano, não como um animal. São almas humanas. Como Jung dizia, diante de uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana, ali está um ser humano na sua frente, que precisa da sua ajuda, muito da sua ajuda. Toda vez que você vê uma vítima de abuso, pensa: se fosse da minha família? Se fosse. Será que você ia negligenciar desse jeito? Estamos sendo negligenciados. Até quando essa negligência vai ficar? Quantos caixões vão ficar no ML? Quantas Sofias? Dentre tantas outras por aí. Precisa ter tanta luta para que as leis funcionem? Quantos choros vão ter que ter mais? Quantas mortes? Para que um dia isso possa funcionar. Eu sou Rafaela Silva, sou especialista na cura dos abusos e ajudo as vítimas do abuso a se curarem as sequelas que o abuso gera. É no corpo físico, é no mental, é no emocional, é no espiritual. São doenças, são traumas, são bloqueios. É vaginite, é dor no corpo, é útero, é ovário, é sangramento contínuo, é dor nas relações sexuais, é desconfiança, é medo, é ansiedade, é transtorno de pânico. Toda vítima de abuso, a maioria começa a desenvolver isso com o passar dos anos. E eu falo isso porque eu estudo sobre isso e eu passei por isso tudo também. E a gente precisa ser respeitados. O respeito se dá quando a gente é tratado como um ser humano. Porque a gente não está sendo tratado como ser humano. Quando eu falo assim, eu falo em nome de todas as vítimas. Porque eu sei como dói.
como que não é fácil. Até quando vocês vão fechar os olhos? Vocês que são pagos para fazer isso. Porque infelizmente não é de graça. É tudo pago. E é uma vida humana que tá aí. É necessário que todos nós nos movemos, porque se a gente não cuidar agora, um dia vai chegar na sua casa. Porque o abusador, ele tá em qualquer lugar. Ele tá no hospital. Ele tá na escola. Ele tá dentro de casa. Mas enquanto ninguém fizer nada, vão se perpetuando mais e mais e mais.